cercado por uma rede de doleiros do Brasil, de Ribeira, no Uruguai, e de Cidade do Leste, no Paraguai, movimentando mais de R$ 1 bilhão entre 2015 e 2019. O esquema funcionava num sistema chamado dólar-cabo, que é paralelo ao método tradicional de envio de valores para o exterior. Ele é ilegal e era feito num processo de confiança entre um doleiro brasileiro e um correspondente no país vizinho. Quando um cliente no Brasil quer mandar dinheiro para o Uruguai, ele procura um doleiro brasileiro, esse doleiro brasileiro emite uma ordem para o doleiro uruguaio, que é correspondente dele, para pagar alguém dentro do Uruguai, e o doleiro uruguaio fica com um crédito junto ao doleiro brasileiro. A movimentação financeira foi feita em algumas dezenas de contas bancárias, muitas delas em nomes de laranjas. Agora a Polícia Federal apura a origem e o volume de dinheiro ilícito entre a quantia movimentada pelos doleiros. Quase meia tonelada de maconha foi apreendida numa rodovia no interior de Minas Gerais. 2 pessoas foram presas. 400 quilos de maconha eram transportados na caçamba de uma caminhonete. O veículo foi interceptado na BR-381, em Ipatinga, no interior de Minas, na noite de ontem. De acordo com a polícia, a droga foi trazida de Curitiba, no Paraná. Um outro carro que escoltava a caminhonete também foi apreendido, mas o motorista fugiu. 2 suspeitos foram presos. 40 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela polícia a caminho de comunidades do Rio de Janeiro. Fernando Felisberto dos Reis, de 54 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada. O motorista transportava um carregamento com 40 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$500 mil. Ele foi detido no arco metropolitano em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e disse à polícia que a droga seria entregue no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Moradores da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, protestaram contra uma ação da Polícia Militar na comunidade. A confusão começou quando um blindado do BOPE tentou passar por uma viela da Cidade de Deus e, segundo os moradores, destruiu alguns barracos. Uma mulher passou mal e teve que ser carregada. O blindado deixou o beco enroscado em fios elétricos. Em protesto, moradores colocaram fogo em objetos e bloquearam uma das principais avenidas da região. Em nota, a Polícia Militar disse que o Batalhão de Operações Especiais fazia uma operação na Cidade de Deus quando o veículo blindado ficou preso em fios elétricos e se chocou com algumas moradias. A PM afirmou ainda que os donos das casas destruídas serão ressarcidos. 2 homens foram presos em Copacabana, na zona sul do Rio, depois de assaltarem uma mulher. Um deles vestia um uniforme de gari. As imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o homem, vestido de gari, ataca uma mulher que caminha pela calçada. Desarmado, ele tenta derrubá-la, mas não consegue. Um comparsa ajuda na ação. A vítima cai e os dois levam a bolsa dela. A ação durou 9 segundos. Uma testemunha que passava pelo local informou a PM. Os 2 suspeitos foram presos. Eles já têm passagens pela polícia e, segundo a delegacia e a Companhia Municipal de Limpeza do Rio, nenhum dos 2 é funcionário da empresa. 6 homens suspeitos de extorquir motoristas e arrombar carros foram presos durante uma operação em Belo Horizonte. O grupo agia em uma região que concentra um grande número de bares e boates. Quem se recusava a dar dinheiro virava vítima da quadrilha. No vídeo, o flagrante de um dos arrombamentos. Já avisada pelos comparsas, a dupla estaciona em frente ao carro. Um deles quebra o vidro e entra pela janela. Ele tira objetos, uma mala e, por último, leva o estepe, enquanto o comparsa observa a movimentação na rua. Eles vivem disso. Eles têm passagens por extorsão, por furto também veicular. Todos têm passagem. Tem um antecedente criminal muito vinculado a essa condição de extorsão. Os 6 suspeitos vão ficar presos temporariamente por 5 dias. Com um deles, a polícia encontrou R$800 que foram arrecadados de motoristas apenas na noite de domingo. Outros 3 guardadores que fazem parte da quadrilha ainda estão foragidos.
Flanelinhas extorsionários agem impunemente em quase todo o país. Em grande parte dos casos, ou a vítima paga e caro paga antes, ou tem o seu carro danificado. Isso é uma vergonha. Os bombeiros tentam controlar um incêndio de grandes proporções dentro de uma fábrica de tintas em Betim, na Grande Belo Horizonte. Por causa da grande quantidade de material altamente